participar, senão fica de fora. A ARES é a Agência Recife para Inovação e Estratégia. Nós surgimos para que pudéssemos cuidar do plano de longo prazo da cidade do Recife, um plano que perpassasse governos e gestões, um plano que fosse realmente da cidade, para que a gente tivesse a cidade que nós queremos, a cidade que nós precisamos. E um dos nossos trabalhos também é a criação de espaços de antecipação do futuro, prototipar espaços para que a gente possa experimentar o que é essa cidade desejada, avaliar quais são os custos relacionados a isso, ter lições aprendidas relacionadas a isso, para que daí a gente possa escalar. O projeto da gente visa trabalhar 2 territórios aqui de Recife, né? Os territórios escolhidos foram o Alto Santa Terezinha e aqui na Iputinga. O projeto Primeira Infância, que é baseado no URBA 95, ele tem 3 linhas de atuação bem definidas, que são intervenção urbana, que é o DNA, né, a mais importante, que trata muito dessa questão da melhoria, na verdade, do espaço público com enfoque na primeira infância e nos seus cuidadores, no caso. A ideia é que a gente consiga, através de um movimento de participação junto com a comunidade, transformar o espaço público, o espaço urbano aqui do entorno da região, requalificando calçadas, criando um parque aqui, uma praça, na verdade, voltada para a primeira infância e primeiríssima infância, e tudo isso em participação com o pessoal da comunidade. Além disso, a gente tem também outras 2 linhas de atuação que são em paralelas a essa, mas que atuam em conjunto. A gente não tem como pensar elas separadas. São elas a linha de pesquisa, né, que vai nos dar a base para a gente poder mostrar os resultados dessas intervenções para o poder público, para que isso possa ser escalado, né, numa escala maior mesmo. E também tem a intervenção de comunicação, que a gente chama de plano de comunicação, que é desde a gente levar para as famílias da comunidade a importância dessa relação das crianças e dos cuidadores com o espaço público, falar um pouquinho mais sobre como é importante eles estarem ocupando o espaço para que surjam essas demandas de melhoria e, além disso, também outras diversas oficinas dos mais diversos temas para poder fazer formações e informar as famílias e as crianças na primeira infância com relação aos mais diversos temas. A gente fez já oficinas de confecção de brinquedo com materiais recicláveis, com a arte educadora daqui do Compaz, fizemos oficina de sororidade e rede de apoio entre mulheres com o coletivo daqui da comunidade, fizemos sobre saúde na primeira infância com a pediatra especialista nessa questão. Então, pra gente, essa parte da comunicação é tão importante quanto as outras, porque é com ela que a gente consegue o engajamento da comunidade para poder desenvolver tanto a parte de pesquisa, né, que é para ter esses indicadores e poder municiar o poder público para essa escala, quanto na parte de intervenção, que a gente sabe que a gente não consegue o engajamento se a gente não estiver junto, construindo junto com eles. A gente fez uma série de ações artísticas, então a gente convidou grafiteiros locais daqui para fazer o painel de grafite que hoje está na escola, na parte externa, exatamente para trazer um pouco dessa arte, desse conceito para cá. Então a ideia é conectar essa rua numa via mais colorida, né, mais viva. A partir da ação de urbanismo que a gente fez, os próprios moradores começaram a se engajar naturalmente, né, principalmente quem mora no entorno da praça. Então eles começaram a aparecer, fizeram doação de plantas, começaram a rearranjar o próprio espaço a partir de uma demanda que elas foram notando. Além de que na outra praça, assim que a gente concluiu essa praça, os próprios moradores de lá naturalmente começaram a se engajar e a fazer uma requalificação urbana nela. Então fizeram a limpeza, a parte de paisagismo e pintura. Elas iam uma série de atividades, tanto de lazer, mas também a atividade de conhecimento. Então, através de rodas de discussão, a gente apresentou o projeto. Nesses encontros a gente tentou trabalhar essa parte de engajamento da população, trazer um pouco desse conhecimento da questão da primeira infância, a relevância e o impacto de investimentos voltados para esse público. E a partir disso a gente também começou a fazer uma série de intervenções de urbanismo tático. Essa praça especificamente era um terreno baldio, onde servia como estacionamento para carros. Através desse engajamento com a academia, com a universidade, com a população, trazer para perto para propor e discutir esse espaço público, botando a mão na massa. Então a gente construiu uma série de mobiliários, uma série de equipamentos e brinquedos efêmeros, de fato, para fazer o teste e o protótipo desses espaços. Então, como as pessoas gostariam que fossem esses espaços,
para de fato o passo seguinte, que é o passo onde a gente se encontra atualmente, que é na licitação dessas obras. Então a ideia é, através de todo esse conhecimento da pesquisa que a gente fez, replicá-lo no espaço público. Não adianta a gente pensar em construção de uma cidade para as crianças sem ter o olhar das crianças e sem conversar com elas. Então a gente tem que buscar formas de interagir para que a gente consiga saber qual é a opinião delas. É pelo brincar, é por um painel lúdico que elas vão responder informação. Então a gente criou um banner perguntando sobre os caminhos que elas iam percorrer, o que é que elas viam no caminho, o que é que elas gostariam de encontrar pela rua. E aí elas tinham imagens e tinham as bolinhas que iam colando nas imagens. E aí a gente conseguia diferenciar pela cor das bolinhas se era uma criança menor, se era uma criança maior, se era um adulto, se era um adolescente. Então a gente conseguia fazer essa diferenciação. A gente também foi em escolas com, ao invés de um banner, como se fosse banner num papelzinho também, para poder fazer a pesquisa. E aí sentava com as crianças para conversar com elas e entender um pouco melhor o que era a realidade da forma como elas podiam entender, para poder explicar para a gente. A gente sabe que, para além de um projeto que está sendo desenvolvido, enfim, por melhores que sejam as intenções, as famílias têm N outras questões a resolver, cuidar de casa, dos filhos, enfim, fazer almoço, ajeitar a casa. E aí a gente esbarra nesse desafio de estar tendo o engajamento das famílias sempre que a gente vai desenvolver alguma atividade. Nesses eventos que a gente fez de sensibilização e de atração de mães e cuidadores para irem para o Compás, a gente percebeu que quem voltava normalmente era uma mãe que tinha participado de uma atividade de apoio, uma atividade de sororidade. E uma outra preocupação que a gente tem também é que um espaço bom para a criança é um espaço que também é bom para o adulto.